Olá, seja muito bem-vindo a mais um vídeo do canal. Meu nome é Rodrigo e no vídeo de hoje a gente vai falar um pouco sobre o W3 Total Cache, que é um plugin de cache do WordPress, é o mais famoso e é o plugin que eu mais utilizo nos meus projetos. E nesse vídeo a gente vai entender um pouco mais sobre essa ferramenta, como é que a gente faz a instalação dele e o principal, como é que a gente faz a configuração do W3 Total Cache. O W3 Total Cache é um dos plugins mais antigos de cache do WordPress e também um dos que são mais utilizados dentro da ferramenta. Esse plugin eu falo sobre ele de forma mais aprofundada em dois módulos do WP Samurai. O primeiro deles é o módulo 5, que é um módulo de administração, então a gente fala um pouco mais sobre o conceito de cache e já faz a primeira configuração do W3 Total Cache no seu site, então a gente já vê alguma melhora já dentro desse módulo de administração. E também vou falar no módulo 19 do nosso treinamento, que é o módulo de velocidade. Então a gente vai falar sobre o W3 Total Cache e outros plugins que são utilizados para melhorar a velocidade dos nossos sites. Então eu estou aqui na parte de instalação de novos plugins no WordPress. Eu estou aqui em adicionar novo, eu vou clicar aqui em pesquisar plugins e vou colocar W3 Total Cache. Nesse cenário aqui eu já tenho a instalação do W3 Total Cache, então eu não vou precisar fazer nova instalação. Mas caso você tenha, basta você clicar aqui em instalar agora e depois ativar o plugin, que você vai ter o plugin já instalado dentro da sua plataforma. Quando se faz a instalação dele, ele vai criar aqui um menu chamado Performance. Então são todas essas opções aqui que nós temos dentro do W3 Total Cache. A primeira delas a gente vai olhar o dashboard, que são as informações iniciais aqui do nosso plugin. Na parte de dashboard são algumas informações do painel do W3 Total Cache. Então aqui, a maioria das informações que nós temos aqui são reservadas ao público que comprou a versão Pro da ferramenta. Então, como não é o nosso caso, eu vou tentar aqui mostrar ao máximo a versão gratuita do plugin. Incluindo, você tem a possibilidade também de avaliar o plugin e fazer parte da comunidade do W3 Total Cache. Eu vou acessar aqui a próxima área, onde é a área mais importante de configuração, que são as configurações gerais do plugin. Então eu vou clicar aqui em General Settings. E logo abaixo aqui eu tenho as informações gerais de configuração. A primeira delas é o Page Cache. O que é o Page Cache dentro do W3 Total Cache? Mas antes, o que é o cache? O cache nada mais é do que uma cópia das páginas que são mais requisitadas dentro do teu site. Então, por exemplo, vamos supor que você tenha um tráfego massivo em uma determinada página. A rotina do WordPress, do CMS, é identificar qual é a solicitação do nosso usuário. Então, quando o nosso usuário ele entra dentro do navegador e consome alguma página do nosso site, ele está enviando algumas requisições para o nosso servidor de aplicação. Então, o servidor de aplicação ele intercepta essa requisição e, de acordo com a programação do WordPress, de acordo com a página que ele está acessando, ele vai fazer o uso de alguns recursos do servidor, como o banco de dados ou até mesmo a parte de arquivos dentro do teu servidor. É um conceito que eu explico lá dentro do módulo 1 do WP Samurai, onde eu falo sobre o ciclo de vida de uma página. Então, o primeiro módulo fala exatamente sobre isso, mas sendo bem resumido para você, ele faz todas essas requisições, são várias requisições ao mesmo tempo. Qual é a estratégia e qual é o principal ganho de você implementar uma estratégia de cache para o teu site? É porque você vai reduzir todo esse consumo de recursos do seu servidor, então o seu site vai ser muito mais rápido. Então, ao invés de fazer todo o ciclo que eu informei anteriormente, ele vai simplesmente carregar uma página pré-pronta e vai enviar para o nosso usuário. Então, vai ser mais rápido esse carregamento da página. Então, conhecendo um pouco mais sobre o conceito de cache e o Page Cache, ele é exatamente isso. Eu vou clicar aqui em Enable para habilitar esse cache de página para o nosso site. Aqui nós temos alguns tipos de método de cache. Existem dois aqui na versão gratuita e existem mais outros tipos de cache
na versão profissional do produto. Eu vou manter a versão em disco, a básica, e vou clicar em Save All Settings para salvar esse nosso método de cache aqui. Perfeito, eu já estou com o cache habilitado e a gente vai conseguir destrinchar um pouco mais essas funções dentro do menu Page Cache que está aqui ao lado. Mas antes disso, vamos continuar a configuração do nosso plugin. O Minify, ele é um recurso interessante porque ele consegue reduzir a quantidade de linhas do HTML, CSS e JavaScript. Nesse caso aqui, ele vai conseguir reduzir não só o HTML, mas o CSS e o JavaScript. Então, toda a linguagem de cliente, que é a linguagem utilizada por nossos navegadores, ele vai conseguir reduzir do seu site. Então, eu vou clicar aqui em Enable. Aqui ele vai informar que existe a possibilidade de causar algum erro. Eu vou clicar aqui em I Understand the Risks. E vou te explicar o porquê disso. O CSS, exatamente como eu explico lá no nosso treinamento, o CSS ele é responsável pela aparência das nossas páginas. Então, o que acontece? Quando você reduz a quantidade de linhas do CSS, e o que eu quero dizer com isso? Ele vai remover comentários, ele vai remover espaços em branco, que tornam o nosso código mais legível. Então ele vai reduzir todo esse tipo de instrução, não é bem instrução, ele vai conseguir reduzir esses caracteres que não são úteis para o CSS. No entanto, existe a possibilidade de falha, então ele pode remover algum caractere que não que é necessário para o carregamento da página, pode acarretar em algum comportamento inadequado. Então, dessa forma aqui, o que eu te aconselho e também aconselho lá para os nossos alunos? O primeiro ponto, verifica todas as páginas antes para você entender qual é o comportamento normal do seu site, antes de você aplicar esse tipo de recurso. Então, quando você fizer toda a análise do seu site, aí você pode habilitar a minificação do CSS, HTML e JavaScript e verificar se o seu site está se comportando da maneira adequada ou não. Então, é muito importante e você ciente que isso pode acontecer, você tem algumas opções aqui abaixo que também falo lá no nosso treinamento. Então, aqui você tem alguns métodos de minificação do HTML, alguns métodos de minificação do JavaScript e CSS. Então você consegue também verificar aqui. Então, caso aconteça algum problema, antes de você desabilitar a minificação, que é muito importante para você aumentar a velocidade do seu site, você confere também os métodos de minificação que eu estou deixando aqui disponível para você. Então aqui eu já habilitei a minificação dos nossos arquivos e vou continuar aqui a trabalhar com o cache e as configurações do W3 Total Cache. O Database Cache é um tipo de cache voltado mais para a parte do banco de dados. Como você já sabe, todas as informações de artigos, páginas e algumas configurações que não são tão sensíveis estão dentro do banco de dados. Então, o que você pode fazer para melhorar a velocidade do acesso ao banco de dados? Justamente você criar uma camada de cache. É exatamente o que ele faz aqui dentro dessa configuração. No entanto, o cache de banco de dados, ele é útil, ele é mais útil, vamos dizer assim, quando você não tem o cache de página. Então, às vezes é mais interessante você manter essa opção desabilitada, tá? Porque toda a configuração aqui ele vai aumentar um pouco o consumo de recursos do servidor. Então, nesse caso aqui, eu vou manter ele desabilitado. O Object Cache, que é o próximo tipo de cache que nós temos aqui, ele é um cache utilizado mais para a parte do banco de dados também e quando há requisições de API. Eu não vou utilizar, não estou utilizando nesse cenário e acredito que na maior parte dos casos você não vai precisar desse tipo de cache aqui, mas você pode fazer a experimentação nele sem problema algum. Nesse caso, eu vou manter desabilitado também o Object Cache, porque a gente não está utilizando nenhum recurso de API dentro desse site.
O Browser Cache ele é importante para você aumentar a velocidade do seu site também, e eu recomendo que você mantenha esse tipo de cache habilitado. Quando você habilita o cache de navegador, quando ele tem mais de uma requisição a partir do mesmo navegador, ele vai tentar buscar a versão local na máquina do nosso usuário. É como se o navegador ele baixasse uma parte do teu código e, ao invés de fazer uma nova requisição ao seu servidor, ele vai tentar buscar essa versão local na máquina dos nossos usuários. Então ele vai reduzir um pouco não só o carregamento da página, mas também ele vai melhorar a questão das requisições ao nosso servidor, e aí a gente vai conseguir manter o nosso servidor sem a necessidade de aumentar os recursos dele. O CDN também é um recurso interessante que você precisa manter. O CDN aqui é o seguinte: existem algumas bibliotecas que temas utilizam no WordPress. Uma delas é a biblioteca de JavaScript, que é o jQuery. Então ele vai tentar, ao invés de utilizar a biblioteca do seu site, ele vai tentar centralizar para um site maior, né, um domínio maior, com o qual consegue fazer uma entrega muito mais rápida. Então parte do teu conteúdo, ao invés dele ser absorvido através do seu servidor, você vai tirar essa parte desse conteúdo e colocar num servidor maior, e isso por consequência vai melhorar a questão da requisição do seu site. Então você também vai ter um grande ganho aqui de carregamento de página, tá? Então eu vou manter o CDN ativo aqui e vou salvar todas as configurações que nós fizemos. Perfeito, a gente acabou de fazer as atualizações aqui do nosso W3 Total Cache, e agora a gente vai ver algumas configurações específicas. A primeira delas é o Page Cache, que eu já tinha habilitado anteriormente, e nessa página aqui a gente consegue colocar mais algumas opções que são importantes para o carregamento das nossas páginas. Então a gente vai manter aqui o Cache Front Page, que é a cópia da nossa página inicial. A gente vai manter o Cache SSL, e a gente não precisa habilitar o cache para usuários logados. Então você, como administrador, você vai ser capaz de visualizar as páginas sem cache, as páginas mais atualizadas possível. E nessas últimas atualizações aqui você também consegue fazer algumas alterações, caso seja pertinente para o seu site. E aqui nesse caso eu vou aumentar um pouco o intervalo de atualização dos nossos caches. Como o meu site ele não é atualizado toda hora, eu vou manter o cache mais alto possível. Então eu vou manter um número mais elevado aqui, justamente para a gente ter um maior ganho do cache para os nossos sites. Agora, se você tem um site de notícia, talvez esse número seja um pouco menor. Então, nesse caso, você vai precisar avaliar um pouco melhor o seu cenário. Eu vou clicar em Save Settings em Purge Cache, ou seja, eu vou salvar essas configurações e vou remover o cache inicial que ele já gerou para conseguir atualizar esse cache e da maneira como a gente está configurando aqui. E nós vamos olhar agora o Minify. O Minify é aquela configuração que nós fizemos anteriormente, e aqui eu consigo minificar tanto o HTML quanto o XML também. Então eu vou habilitar o HTML e o XML, eu vou habilitar algumas opções aqui. Então é o Inline CSS Minification, que é o CSS adicionado dentro de uma propriedade do HTML, então eu consigo minificá-lo também. O Inline JS Minification, que é o mesmo, só que para o JavaScript. E vou clicar aqui em Line Break Removal, que são as linhas que são feitas dentro de códigos. Então eu vou remover essas linhas também, que servem mais para o desenvolvedor conseguir ter uma leitura melhor do código. A gente não vai precisar disso, então vou clicar em Line Break Removal. Vou acessar aqui a parte do JavaScript, aqui já tenho habilitado. Aqui eu tenho os métodos de minificação, eu falo isso no nosso módulo 19 de velocidade, e eu falo mesmo sobre o CSS aqui, mas você pode modificar o método de minificação e também algumas informações aqui de configuração de minificação. Então nesse cenário aqui eu vou só desabilitar o Line Break Removal do CSS, e a parte de avançado aqui eu vou manter as mesmas configurações. Vou clicar em Save Settings and Purge Caches.
Perfeito, a nossa parte de HTML, CSS, JavaScript na minificação já foi concluída. E vamos, por último, olhar o Browser Cache, que é um dos mais importantes aqui para a gente conseguir realmente melhorar e ter o total potencial da ferramenta. Aqui eu vou manter o Set Last Modifier Header, vou manter o Set Entity Tag e, por último, vou manter a compressão do gzip, que vai me ajudar a diminuir o tempo de download dos nossos arquivos. Então, basicamente isso que você precisa fazer. Tem algumas configurações ainda de CSS, JavaScript, eu vou manter essas opções aqui, as opções padrão, porque são opções boas. Vou clicar novamente em Save Settings para a gente fechar essa configuração básica do plugin. Então, basicamente são essas configurações que você precisa fazer dentro do W3 Total Cache para você conseguir o melhor e otimizar um pouco mais o seu site. Então, eu vou encerrar o vídeo por aqui te fazendo um convite. Se você quer aprender um pouco mais sobre cache, sobre a otimização de sites e tornar o seu site muito mais rápido, eu tenho um módulo específico lá no WP Samurai, onde eu falo basicamente não só sobre o W3 Total Cache, a gente consegue ir mais profundo dentro das configurações dele, mas eu também falo de outros plugins, de otimização de imagem, otimização de código, e entre outros aspectos que você precisa considerar para você conseguir melhorar a sua velocidade no seu site e, por consequência, ou melhorar a sua visibilidade em sistemas de busca como o Google. Então, caso você queira conhecer um pouco mais do nosso treinamento, tem um link aqui na descrição onde você vai conseguir ver todo o conteúdo do nosso treinamento, que não é pouco, e você vai ver se esse treinamento é o treinamento para você ou não. Então eu vou encerrar o vídeo por aqui, eu agradeço a sua companhia. Se você não é inscrito, se inscreve, e se você gostou desse vídeo, deixa o gostei e deixa um comentário também, caso você tenha alguma dúvida ou você queira justamente contribuir com o canal. Deixa um comentário que é muito importante para que eu continue com vídeos gratuitos aqui dentro desse canal. Então eu vou encerrar o vídeo por aqui. Um forte abraço e te vejo então no nosso próximo vídeo. Até lá!